para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Se caso você quiser colocar um tema nessa pregação, você pode colocar o seguinte tema: o não de Deus e a promessa do corpo incorruptível. Amém? Vamos falar todo mundo juntos? O não de Deus e a promessa do corpo incorruptível. Mais uma vez, bem forte. O não de Deus e a promessa do corpo incorruptível. Irmãos, nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele mostra que apesar dele estar fazendo a obra do Senhor, que ele está sendo usado ali pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, ele tem também as suas restrições. Ele tem também as suas fraquezas, as suas fragilidades. Como foi falado aqui, tesouros em vasos de barro, ou seja, a nossa estrutura continua sendo um corpo corruptível, um corpo que pode pecar, que pode se desviar do caminho do Senhor. Paulo, com essa preocupação, ele fala: eu não posso deixar de me policiar a respeito dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas atitudes, porque esse corpo que eu carrego é corpo corruptível e ele pode me levar no final a ser reprovado pelo Senhor. E ele traz esse alerta. Ele traz esse alerta que ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser muito vigilante a respeito das atitudes que ele pode produzir pelo corpo dele, porque esse corpo pode levá-lo à condenação eterna. E ele dá esse aviso: eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu subjugo o meu corpo, eu não deixo que o meu corpo faça o que ele quer. Eu reduzo ele à servidão, à escravidão, ao limite que tem que ser colocado em cada um de nós como servo de Deus, para que no final nós alcancemos a salvação. Ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, advertindo os filipenses também a respeito disso. Ele fala as seguintes palavras: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhados para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subjugar a si a todas as coisas. Então Paulo, ele fala que da mesma forma que Jesus Cristo, ele recebeu um corpo glorificado quando ele obedeceu ao Senhor, nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Um corpo incorruptível. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, a palavra do Senhor vai falar sobre isso, vai falar sobre o arrebatamento da igreja, vai falar sobre o momento que Deus ele transforma esse corpo que é corruptível no corpo incorruptível à semelhança de Jesus Cristo. Nesse corpo incorruptível não haverá mais possibilidade de pecar. Se você receber o corpo incorruptível, acabou a possibilidade de você perder sua salvação, acabou a possibilidade de você ser rejeitado pelo Senhor, porque esse corpo incorruptível é a garantia que você vai passar a eternidade no céu sem pecar contra o Senhor, sem cometer o erro de se distanciar do Senhor, como aconteceu com Adão. Isso, irmãos, é muito maravilhoso, porque Deus ele traz para a gente essa palavra hoje para a gente entender sobre a importância de você sempre valorizar o não de Deus para a sua vida. Quando você começa a educar uma criança, quando a criança passa a ter desejos, passa a ter vontades, passa a ser atraído por alguma coisa, que de repente o pai, a mãe vai corrigir aquela criança, vai falar: você não pode fazer isso. Parece que se falar que não pode, a criança vai fazer de propósito aquilo que está falando que não pode. E se não tiver um limite,
aquela criança vai crescer sem disciplina, ela vai dar trabalho para o pai e para a mãe mais para frente. Mas se o pai e a mãe for rígido, corrigir o filho, falar isso não pode, colocar um limite ali, falar você não pode ultrapassar. Conforme a palavra do Senhor diz, corrige o teu filho com a vara da disciplina. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. E o pai e a mãe, com essa responsabilidade, ele começa a colocar limites, balizas. Começa a colocar o filho sobre o jugo do não de Deus na vida dele. Começa a falar, você não pode, acabou. E aí no coração daquele menino, daquela criança, ele vai aprendendo a ser disciplinado. E aí, às vezes, no seu coração, você vai imaginar qual o intuito de Deus, ele nos trazer o não. O não de Deus, irmãos, é a segurança que o nosso corpo não vai ser vencido pelo pecado como o corpo de Adão foi vencido pelo pecado. Adão recebeu o primeiro mandamento que Deus deu para a humanidade, que foi não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que Adão ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou no ser humano, na humanidade, o corpo corruptível. E esse corpo agora tem que ser alimentado pelo não. Você tem que alimentar o seu corpo com o não, todo dia. O seu corpo tem que aprender a receber o não. Tem que aprender a receber o não. Você tem que ter prazer no não de Deus. Em Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos que Deus entregou para a humanidade, 8 são não. Não faça, não faça, não faça, não faça. Quando você for olhar para a palavra de Deus, Deus ele falou não para Moisés em Números capítulo 20, versículo 12. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque você desobedeceu naquele dia. Quando Davi, ele tinha o material para fazer o templo. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. Deus ele falou para Davi, você não vai fazer o templo, porque esse é homem com as mãos de sangue. Você não vai construir o templo. Quando você olha para passagens da Bíblia, quando Caim ofereceu o sacrifício a Deus, Deus ele falou, eu não quero o seu sacrifício, Caim. Eu não quero a sua oferta, Caim. Caim ficou com o coração triste, se amargurou, e Deus ele falou, quando você é rejeitado, você cai o semblante, você fica contrariado, você passa a querer se rebelar contra aquela pessoa que te rejeitou. Mas cabe a você dominar esse desejo quando você recebe o não e não deixar o seu coração se rebelar contra a autoridade que te deu o não. E aí Caim, ele recebe esse conselho, mesmo assim ele ultrapassa o não que Deus colocou e tira a vida do seu próprio irmão. Aqui também, a palavra de Deus diz sobre o momento que Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 39, recebe o não de Deus. Ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. O próprio Deus falou não para Jesus, que era perfeito, que é perfeito. Falou, não, você vai ter que passar pela cruz, você vai ter que passar pelo sacrifício, você vai ter que beber o cálice que eu preparei para você. E ali Jesus, ele recebeu o não, mas ele não se rebelou contra o não de Deus. Ele ficou na posição dele, da autoridade que Deus constituiu, que era próprio Deus sobre a vida dele, e ele recebeu no final a recompensa. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 9. Às vezes, irmãos, a palavra do Senhor fala que você tem que pregar em todos os lugares, mas às vezes não é o tempo de você pregar em determinados lugares, como aconteceu aqui em Atos 16, versículos 6 e 9. Não para pregar o evangelho na Ásia, em Bitínia. O próprio Espírito Santo falou para Paulo, falou para aqueles que estavam pregando, não vai lá, não vai lá. É para pregar, mas nesse lugar eu não quero que você pregue agora. Tem outra prioridade para você. Vai lá na Macedônia.
vai lá que eu vou falar com alguém lá, eu vou fazer a obra lá na Europa, e deixou a Ásia esperando e deu prioridade, emergência para a Europa, para que o evangelho fosse pregado lá onde tinha alguém orando para receber a palavra de Deus. Amém? Então o que nós aprendemos? Qual que é a conclusão dessa palavra de hoje? Receba o não com satisfação. Receba o não do seu pai, receba o não da sua mãe, receba o não do seu pastor. Quando o seu pastor não fizer o que você quer, não se rebela contra ele não. Quando a palavra do Senhor diz que você não pode fazer alguma coisa, não se rebele contra Deus por causa disso, porque Deus ele está velando para que você receba o corpo incorruptível. Para que esse corpo receba, segundo o alimento que você teve na sua vida durante a sua peregrinação aqui na terra. Para que você se alimente com o não de Deus, para que esse corpo receba de Deus a incorruptibilidade. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a irmã Neuliana a trazer um louvor, logo em seguida a Sônia, logo em seguida a irmã Noemi. Adore o Senhor de todo o seu coração. A vida vai ser feita muito mais de não do que de sim. Para a gente chegar no céu, nós temos que ter disciplina. Nós temos que ter, diante de Deus, o que a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, ou seja, diga não para você toda hora, diga não para você. No momento que você quiser a droga, a bebida, no momento que você quiser os prazeres da vida, a palavra de Deus diz, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, deteste as coisas que Deus falou para você não desejar, para você não amar. Deteste essas coisas, tire do seu coração essas coisas. Hoje, como o irmão Leonardo falou, vocês podem ver aqui, o único jovem que está aqui. Às vezes ele podia estar em outro lugar, mas ele está aqui sozinho aqui, porque ele decidiu servir o Senhor, ele está renunciando muitas coisas que o mundo está oferecendo para estar aqui. A irmã Jamile, a irmã Jamile, o irmão Leonildo lá atrás também. Muitos estão aqui porque decidiram abster-se das coisas do mundo e falaram não para os prazeres da vida, para fazer o que Deus quer que faça. Amém? Aleluia! E assim nós vamos conseguir. E assim essa igreja vai apresentar o melhor para Deus. O melhor louvor, a melhor adoração. Aleluia! O seu melhor é quando você fala não para você mesmo, para obedecer ao Senhor, para servir o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! 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 De beber sem sede, não quero mais em outras fontes. Aleluia! Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, e a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Jesus de Deus, o Messias, o meu Salvador. Rimanamacanturi, Masi. Aleluia! Aleluia! Vai adorando, vai buscando o Senhor, que Ele está aqui. O não de Deus é para a sua vida, para te dar vitória. Aleluia! Ei, seu pai está aqui para te dar um não, diz o Senhor. Para disciplinar os filhos é quem Ele ama.
minha sede saciar. Uma vez que eu já Ouvi teu falar. És quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o Salvador. Aleluia, aleluia. Aleluia, vai adorando, vai buscando o Senhor. Aleluia, derrama o seu coração na presença do teu Deus. Deus cuidador, Deus zeloso, Deus que está assim no meio da congregação, Ele está assim no seu lar, Ele está assim no seu trabalho, Ele vai te mostrar muitas coisas, mas Ele vai exigir de você a disciplina para você chegar na vitória. Aleluia, Ele vai exigir de você a renúncia. Ibarima cantou, graças. Ele manamakana manamassou dele. Ele macuri mabarasi. Ele manamassuri manamanasi. Ele manamayara macantori masi. Aleluia. Ele gaire omo que manamo que masi. Aleluia. Ele se marca no boris. Ele o bras. Vitória a tempestade. Teu nome os reinos seguidores, teu trono assim está. Teu nome imutável o inferno não prevaleceu. Aleluia. Imanabacanto imanamas. Aleluia. Ei, aleluia. Rei dos reis, te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Ei, Santo Senhor, reina sobre nós. Vem o teu reino sobre esta igreja. Vem o teu reino sobre, Senhor, esta igreja. Vem a tua disciplina sobre nós, Pai. Vem a tua correção sobre nós. Tira os maus costumes. Tira, Senhor, os comportamentos errados. Tira o caráter, Senhor, errado. A personalidade errada. Limpa, Senhor, o teu Senhor vaso nesta noite. Aleluia. Irima caramaço. Irima caramaço. Irima caramaço. Ei, cacubramaço. Ei, Senhor, faz, Senhor. Como foi falado pelo irmão Darcio aqui, Senhor, um novo vaso, Senhor. Mexe com a estrutura, Pai. Recomeça, refaz, Senhor. Haja, Senhor, um renovo, um recomeço.
Ei, Naiko que manamase. Pedimos a tua correção, Senhor. Pedimos, Pai, corrige os teus filhos desse lugar, Pai. Coloca-nos, Senhor, sobre o crivo do Altíssimo de Israel, sobre, Senhor, o prumo, sobre o cordel, Senhor. Deus de glória, dá-nos as palavras das correções, Pai. Prepara o nosso coração para viver, Senhor, o não, para viver a renúncia, para morrermos com Cristo Jesus, Senhor. Nosso coração não desfaleça. Suportemos a correção, suportemos, Senhor, a disciplina, Pai. Espírito Santo, digno, Senhor, digno Espírito Santo de Deus. Diga, ei, Senhor, tira a procrastinação, Senhor. Deus de glória, tira o desleixo de nós, Pai. Tira, Senhor, o comodismo de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos um coração bem disposto. Coração, Senhor, zeloso de boas obras, Pai. Espírito Santo, reina sobre cada um de nós, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o pecado, mostra-nos o erro, mostra-nos, Senhor, as falhas, Pai, que precisamos, Senhor, consertar. Não nos entregue nos nossos próprios pensamentos, não nos entregue nos nossos próprios desejos, Senhor. Atrai-nos, Senhor, com a Tua palavra. Leva-nos, Senhor, no caminho, Senhor, da justiça, da retidão, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Vai curando o Teu rebanho, Espírito Santo de Deus. Cura o Teu rebanho, Senhor, da desobediência, Senhor. Da obstinação, Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor, o mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, continue adorando, vai buscando ao Senhor, vai fazendo a sua oração. Peça misericórdia para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sou cantora, mas eu quero adorar esse Deus. Eu me conheci da Cassiano, o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Aleluia. Dê para ele, somente só para ele. Aleluia. 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 Irima era macando. Aleluia. Satanás já perdeu na minha e na tua vida. Aleluia. Nós sabemos que é uma luta travada. Aleluia, porque ele não desiste, mas nós sabemos que quem peleja por mim na tua causa, eu levo a Deus. Se ele vai perder, ele não mandará uma batalha para eles. Você vai tentar junto comigo. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Ele é poderoso. Aleluia. Ele é o homem que tem o poder de andar sobre o mar. Ele que pode fazer o mar parar. No momento em que a tempestade vier pra morar. Aleluia. Ele tem controle da autoridade que manda acabar. Aleluia. Ele é o que tem o poder de fazer Israel. Aleluia. Entre as águas do mar. Aleluia. Aleluia. No mar, para o povo de Israel passar. Do lado dos pés Juntos vieram cantar o hino da vitória. quando Estiver
der frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Ele abre o mar, não tenha medo, irmão, que atrás vem Faraó, Deus vai te abençoar e você vai entoar a vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver Que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis que ele mais te vê, chama esse nome que ele tem poder. O fogo não vai te queimar, os passarinhos não vão te afogar. O Israel que o mar atravessou, e o Senhor o hino de vitória, do outro lado cantou. Atravessar este homem com fé, ele abre o mar. Tenha medo, irmão, e atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar, você vai entoar o hino da vitória. toda vez que o mar vermelho Tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis que ele mais te vê, chamar esse nome que ele tem poder. O fogo não vai te queimar, os passarinhos não vão te afogar. Israel do mar atravessou, o Senhor o hino de vitória, lá do canto. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém? Presta bastante atenção. Você quer saber que como você está na presença do Senhor é quando você recebe um não de alguém. Quando você recebe uma palavra que vai contra o que você quer. Muitas pessoas têm falado, quer conhecer alguém? Quer conhecer seus amigos, aqueles que estão na igreja? Começa a falar um não para eles. Começa a falar um não que você vai ver quem está andando junto contigo. A palavra do Senhor diz que os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram treinados no não de Jesus. Quando eles se aproximaram de Jesus, ele falou para eles, quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Começa a falar não para você, para suas vontades, para o que você quer dessa face dessa terra. O nosso reino não é aqui, você vai ter que renunciar a tudo. Você vai ter que abandonar seus desejos, as suas vontades, você vai ter que perder a sua vida. Quem perde a sua vida por amor de Jesus, achá-la. Esse é o conselho do Senhor. Quando você começa a renunciar à sua própria vontade, quando fala, você tem que vir nos cultos, você fala, mas eu não quero ir, mas eu vou abrir mão da minha vontade, porque eu sei que é o correto. Aleluia! Quando você recebe o não, irmão, você vai ver quem que você é. Muitas pessoas estão sendo mal acostumadas, muitas pessoas estão andando, recebendo só o sim, e acham que estão no caminho correto para receber de Deus a vitória, a bênção, mas Deus ele fala diferente com você. Você tem que renunciar primeiro, você tem que se humilhar primeiro, você tem que abandonar a sua vontade para o reino de Deus se manifestar no seu coração. Amém? Aleluia! Tem nessa noite alguém que quer aceitar Jesus Cristo ou reconciliar